vida. Deus, tenha fé na vida. Raul Seixas, tente outra vez, sempre dando aquela força. E hoje nós teremos a presença do professor de oratória, mentor, Sidney Souza, que vai dar aquele show falando sobre a importância da oratória nos negócios. Vou até diminuir já essa música, que é para que a gente possa já falar com ele, porque ele já chegou. Professor Sidney, por gentileza, vá aqui embaixo nesse quadrinho que está ali, um sinal demais. Entra lá e diga assim: eu quero participar dessa live. E eu vou lhe deixar entrar. Olá, Tiagão, seja muito bem-vindo, meu velho. Muito bem. Júlia, que legal você por aqui. Muito bom. Então vamos lá. Vamos ver se o professor faz isso, porque se eu convidá-lo, eu não consigo chamá-lo. Enviou uma solicitação. Aí, professor Sidney, agora nós vamos ali, direto aqui, aceitar a solicitação do professor Sidney. Quarta-feira, às 19 horas. E hoje com o tema o poder da oratória nos negócios. Eu estou aguardando que ele chegue. Chegou agora. Saúde com uma aguinha bem boa. Gratidão, boa noite, professor. Tudo bem? Tá tudo cheio de legal, ansioso lhe aguardando para que a gente possa bater aquele papo sobre o tema o poder da oratória nos negócios. E olha, muita gente querendo saber como é, como deixa de ser, algumas poucas perguntas, mas hoje não há perguntas, hoje dá esclarecimentos do professor Sidney. Tá aí o Silva Diego, chegando junto, Diego Silva, seja bem-vindo também. Professor, diga para que veio, o que você faz, enfim, para aqueles que ainda não lhe conhecem, se apresente por gentileza e comece o seu show. Primeiramente, gratidão, professor. Nós somos parceiros aí pelo Instagram há quase 4 anos, né? Desde a época após a pandemia, nos primeiros meses, lembra? Lembro perfeitamente, tenho isso até hoje gravado e está no meu canal do YouTube à disposição de quem queira ver. Está aí a Carmélia, chegando agora. Gratidão pela nossa irmandade, parceria, respeito. É muito bom estarmos conectados com profissionais do mesmo nicho, mas que têm um respeito. Isso é maravilhoso. E a todos que estão acompanhando essa live agora, no ao vivo e posteriormente, acredito que ficará salva, certo, professor? Com certeza ficará nos dois canais, no teu e no meu. Para quem quiser assistir, a propósito, nós podemos recomendar àqueles que estão nos assistindo, que irão assistir, que façam o seguinte: quem estiver me seguindo, que vá seguir o professor Sidney Souza. E aqueles que estiverem seguindo o professor Sidney, venham seguir para cá, porque isso contribui muito para que nós possamos continuar mantendo os dois canais aqui com essa força, com essas informações, porque são informações valiosas e nós oferecemos gratuitamente. É verdade, professor. Então, gratidão, né, por este momento, gratidão a todos que estão acompanhando agora e posteriormente. E estou seguindo a minha jornada, a minha missão de vida, que é levar conhecimento, transformando vidas. Estou desde 2012, através das técnicas de oratória, agregando na vida de pessoas e obtendo resultados tanto na minha missão, que é ser este ser humano útil, que possa agregar na vida do próximo e principalmente transcendendo para uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, e que possamos, através das técnicas de oratória, realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, principalmente como empreendedores. Estou como empreendedor também desde 2012. E quando nós realizamos os nossos sonhos, os nossos familiares, até alguns amigos especiais são beneficiados. Então, estou como mentor de oratória, professor de oratória, desde 2012. E é a minha missão de vida. Deus, quando eu nasci, Ele me deu este brilho, né? Que é a comunicação. As técnicas de oratória, elas me moldaram. Porque antes de eu ter as técnicas de oratória, eu já tinha comunicação assertiva. Mas as técnicas me moldaram no seguinte setor: eu respeito o outro
para falar. Porque antes das técnicas de oratória, eu não deixava nem meu pai, nem minha mãe falar direito. Somente eu queria falar. Mas isso é um hábito, professor, Sidney, que ocorre com muitas pessoas. Por vezes, paramos de falar até só por educação, mas não estamos prestando atenção em nada do que o outro está dizendo. Isso. Enquanto o outro fala, nós estamos imaginando e pensando o que é que vamos continuar falando. E um dos erros do bom comunicador, ou melhor, um dos favores, ou das vantagens do bom comunicador, é que ele sabe escutar. Ele dar atenção adequada ao outro que está se expressando. É escutar com interesse, é mostrar interesse, ser empático. Isso faz com que você, como líder, seja respeitado, tenha credenciamento para conversar. Porque quando nós não ouvimos o outro, falamos coisas que eles não estão interessados. Como é que eu dou uma resposta para alguém se eu sequer escutei a pergunta? E isso também ocorre, meu caro, dentro de casa. O nosso maior problema, o nosso maior desafio é escutar os nossos parentes, o cônjuge, os pais, os filhos, porque com o tempo nós imaginamos, e está errado, erramos sempre, que já sabemos o que o outro quer. Cada vez que o cônjuge se aproxima para fazer uma pergunta, para dizer alguma coisa, nós imaginamos. Aí eu já sei o que quer. A pessoa fala e nós não damos, não escutamos. E depois, quando falamos asneiras. E passado alguns dias, o outro diz assim, eu não falei, você não escutou. E aí já É verdade. Olha, aproveitando esse ensejo, Borges, Mundo das Baterias, que segue o meu trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro, gratidão pela audiência. A Maria Aparecida Miranda também. E nós temos as mulheres empreendedoras do estado do Rio de Janeiro, que sempre acompanham o meu trabalho. E a minha esposa, psicóloga Graziele Souza, que está acompanhando este momento. Então, né, do meu networking e do network do professor, todos, a gratidão é enorme. E é muito importante sabermos, o professor, o que nós viemos fazer, né, neste universo. Você, na abertura da live, disse o seguinte, fale o que você veio fazer nesta live. Nós precisamos transcender isto para a nossa existência, o que nós estamos fazendo neste mundo através da habilidade da comunicação. Eu sempre falo nos cursos, nas palestras, nos workshops e até nas mentorias. Metaforicamente, da mesma forma que um carro ele tem o seu ar-condicionado, se não usado corretamente, ele estraga. Assim somos nós, os seres humanos. Nós fomos projetados para falar. E se nós não falarmos, nós vamos estragar. E muitas pessoas estão doentes nos dias atuais porque não falam. A minha esposa, como psicóloga, ela atende muitas pessoas ao longo desses anos, não consegue ter sucesso, não consegue ter verdadeira paz, porque não conseguem falar. E nós conseguimos visualizar como que as farmácias não param de crescer, porque as pessoas se entopem de remédios, muitas, desnecessariamente porque não falam. E nós precisamos entender que quando falamos, nós atingimos o nosso melhor. Então, é fundamental nós sabermos o que nós estamos fazendo aqui neste universo e usar este poder, usar esta habilidade incrível que é a comunicação. Muito bem. Você deu um show aqui agora mostrando qual é a nossa missão. Um detalhe importante, professor Sidney Souza. O que eu vou falar agora chega a ser triste, mas é uma realidade. Mais de 95% das pessoas, do ser humano, não sabem, não conhecem a sua própria missão, não sabem por que estão aqui. Alguns irão descobrir através da dor, na verdade, a maioria. Por quê? Em situações as quais exigem um pouco mais de pensamento, de movimento, as pessoas começam a descobrir a sua missão. E um outro detalhe, quando nós nascemos, aqui na Bahia se diz, quando nós estreamos, nós recebemos um ponto, um dom, recebemos algo divino, que é no momento que saímos da barriga da mamãe, que começamos, como dizem aqui, repito, estreamos nesse planeta. Ou melhor, neste mundo, porque no planeta nós já estamos desde os momentinhos zero,
Sim. E aí nós recebemos algo importante que é o dom. A maioria, vou repetir aqui, é triste, mas a maioria vai para o túmulo, o corpo vai ser enterrado ou vai ser cremado, e essa maioria não vai descobrir qual é o seu dom ou qual é a sua missão. E cabe a nós, professor, quando temos a oportunidade de auxiliar essas pessoas a se descobrirem. Quando eu começo a refletir de quem sou eu começo a entender o porquê que eu estou aqui, o que eu Sim. estou aqui para fazer e o que eu posso ou não fazer. E por vezes, acontece muito, você deve conhecer pessoas assim, a pessoa diz assim, mas eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos, mas eu já estou com 60 anos, eu já estou com 74 anos. E aí? O quanto nós temos ainda para fazer? E se você não descobrir o que tem para fazer aqui, descubra através de refletir. Quem sou eu? E é legal a gente descobrir, professor, porque quando nós sabemos o que queremos, quando sabemos o que vamos fazer aqui, qual é a nossa missão e qual é o nosso dom, a vida fica mais leve, a vida fica mais sutil, encaramos as dificuldades com mais leveza, não ficamos tão preocupados, conseguimos dormir melhor. Eu sei que eu estou falando aqui agora, pode parecer que não existe no curso de oratória, mas é exatamente isso que eu proponho no meu curso de oratória. Até porque, se você é uma pessoa que vive estressada, preocupada, sem saber o que quer da vida, fica difícil levantar, falar e vencer. É verdade, porque a partir do momento que o ser humano ele sabe qual é a sua missão, ao qual foi designado, designada neste plano, ele começa a seguir uma jornada rumo ao sucesso pessoal, ao sucesso profissional, religioso, familiar, e ele também de acordo com a sua missão, ele faz a diferença na vida daqueles que cruzam os seus caminhos. Então, isso é muito pertinente nós entendermos. E eu já faço a pergunta para todos que estão acompanhando: qual é a sua missão? Né? E eu quero entrar diretamente no tema específico da live, o poder da oratória nos negócios. Eu trabalho por conta própria, né? Eu sou empreendedor desde 2012. Então, assim, são anos de estudos, mas principalmente são anos de experiências. Experiências que a faculdade não me deu, experiências que o dinheiro não comprou, experiência que eu vivi, experiência que eu tive de fazer, como metaforicamente escutamos na sociedade, não é clichê. A experiência, faça de um limão uma limonada. E no meio desta jornada, muitos resultados eu tive e tenho na minha vida através das técnicas de oratória. E não é diferente para você que já tem o seu próprio negócio ou que deseja ter o seu próprio negócio. Às vezes, as pessoas elas estão numa situação tão crítica, professor, porque elas estão se alimentando e escutando de tantas coisas negativas e esquecem de olhar para o seu potencial. Nós temos um potencial incrível. Você precisa acreditar, em primeiro lugar, em você. Você precisa fazer o seu melhor. Você precisa querer transcender, através da sua existência, o seu melhor para você, impactando vidas. Então, quando a gente fala que as técnicas de oratória, elas alavancam, elas têm um poder enorme. Lá na Grécia Antiga, os antigos sofistas, né, os primeiros sofistas, eles já sabiam deste poder. E consecutivamente nós vamos encontrar os grandes filósofos. Eles já sabiam deste poder. E por que que no início do século XXI ainda tem empreendedores, empreendedoras, até mesmo pessoas que estão em regime CLT e que não exploram as técnicas de oratória? Veja bem, você que está acompanhando a nossa live, comunicação todo mundo tem, de uma maneira ou outra. Comunicação, eu disse aqui no início da live, que as técnicas de oratória, elas me moldaram para eu deixar o outro falar, para eu permitir que o outro concluísse as suas ideias e por aí vai.
Então foram as técnicas de oratória, porque eu já tinha comunicação, eu já nasci com o dom da comunicação. E é outra bandeira que eu levanto. Há pessoas que nascem sim com o dom da comunicação. Eu nasci com o dom da comunicação. Da mesma forma que tem pessoas que nascem com o dom para o canto, da mesma forma que nascem com o dom para o teatro, para a literatura. Por que que não vai ter pessoas que nascem com o dom da comunicação? É uma bandeira que quem não tem o dom da comunicação nato, realmente acaba levantando, vindo contra isso. Mas a gente precisa respeitar os dons que a pessoa também herdou ali ao nascer, dos seus ancestrais. Porque a gente sabe, o professor, que a nossa comunicação, ela não vem a partir do nosso nascimento, ela vem dos nossos ancestrais. Eu, quando eu pego a linha dos meus ancestrais maternos e também paternos, eu encontro grandes comunicadores. Grandes comunicadores. Então não tinha como eu não ter o dom da comunicação. E o meu filho, que está com 3 anos e meio, ele já tem o dom da comunicação. Então, a partir do momento que a gente entende que comunicação todo mundo tem, mas a partir do momento que eu tenho as técnicas de oratória, mas quais são essas técnicas que a gente vira e mexe, escuta alguém falando nas redes sociais? É você saber empregar a sua voz, é você saber passar a sua ideia, é você saber realmente levantar um projeto, é você saber vender, é você saber se conectar com pessoas, é você saber realmente fazer jus à comunicação, mas com as técnicas de oratória, você alavancar todo o seu potencial. Hoje, os meus seguidores, vira e mexe, reclamam: ah, eu não estou ganhando dinheiro no meu negócio, ah, eu não estou ganhando dinheiro com o meu projeto. Não exploram as técnicas de oratória. Então, a partir do momento que você entender que as técnicas de oratória, vamos voltar lá na Grécia Antiga, vamos pegar desde os sofistas até os grandes filósofos, eles sabiam do poder das técnicas de oratória. Por que que nós não vamos utilizar essas técnicas? Eu saí da miséria a partir do momento que eu comecei a explorar as técnicas de oratória. Se eu não tivesse explorado as técnicas de oratória, sabendo colocá-las em prática diariamente ao longo desses anos, eu não estaria onde estou, não seria quem sou. Muito Não... bem. Professor Sidney, é importante que a gente também dê o detalhe. Aqui, só para dar aqui um alô ao pessoal que está chegando, nós temos aqui a Júlia Oliver, que comentou algo lá de trás, quando nós iniciamos o nosso bate-papo, que é: precisamos compreender quem somos e assim descobriremos por que viemos. Isso é um detalhe importante. A outra aqui diz aqui: a oratória mudou minha vida. E aí a Júlia, de novo, para se compreender quem você é necessário ter autoconhecimento. É verdade. Se nós não temos um autoconhecimento, se não procuramos descobrir quem somos, nunca alcançaremos esse potencial. Por exemplo, veja que lindo é o que você está falando, dos sofistas, enfim. Se eu não procuro entender o que é comunicação, que ela é, como você disse, inata. Entretanto, nós sabemos, você falou bem, você nasceu com o dom da comunicação, mas técnicas de oratória se adquirem através de treinos e estudos. Você recebe a ferramenta e treina. Você aprende lendo ou tendo um professor, um mentor que vai auxiliar e vai colocar em prática, que é um outro detalhe importante. Há quem diga: ah, eu li, eu sei, mas não faz. Na hora de fazer, tem dificuldades. Então, não adianta ter uma ferramenta e não utilizá-la. Eu me refiro a questões das ferramentas de técnicas de oratória. Então, sim, tudo isso associado, você falou muito bem, concordo, a pessoa tendo a sensibilidade do seu poder de agir com a palavra, e por vezes não só com a palavra, mas também com os seus gestos, com as suas expressões faciais, o tom da voz, e por vezes até pela escrita, que também é importante na comunicação, a pessoa começa a descobrir e abrir portas. O que não acontece com alguns, porque são amarrados. Por exemplo, você consegue imaginar, você adentrar, você falou em farmácias, você adentrar uma farmácia, está ali um atendente com uma cara assim, você faz uma pergunta: boa noite, você tem alguma coisa, e ele continua assim. Enfim, sim, essa comunicação
que é não verbal, que é a comunicação visual, ela também é importante. Então, nós devemos ser sempre suaves. Um leve sorriso no rosto, não é gargalhando, é estarmos aí com um leve sorriso no rosto, como o teu agora, que é de apreciar o que o outro está falando. E um atendente, claro, precisa dar a atenção necessária ao cliente. Alguém que trabalhe, como é o teu caso e é o meu caso, autônomo, sozinho, tem que ter essas técnicas, porque senão não sobrevive. Você está aí desde 2012, eu sei, porque eu também passei e passo por dificuldades às vezes, o quanto é difícil manter uma empresa sozinho no Brasil hoje, com tudo que nós temos de responsabilidades para pagar, etc, etc. Claro, depois de um certo tempo, nós apaziguamos o coração, mantemos a tranquilidade, porque sabemos o que não veio hoje, vem amanhã, e assim sucessivamente, é tranquilo. Mas, enfim, o nosso tema de hoje, meu caro, é o poder da oratória nos negócios. Você já deu uma introdução linda e maravilhosa. Mas muita gente, até anotei aqui, peraí, quero lhe mostrar, muita gente está perguntando aqui. Aliás, até foi uma afirmação de alguém. Quando sabemos como e o que falar, nos tornamos pessoas mais confiantes e equilibradas. Você concorda com isso? Totalmente, porque é o que a seguidora Júlia, ela pontuou aí, se não me falha a memória, Júlia, que você citou. O Júlia, sim. autoconhecimento, ele é libertador. Então, a partir do momento que você busca o autoconhecimento, você acaba tendo mais harmonia consigo mesmo em diversas áreas da sua existência, transcendendo para a sociedade. Então, é extremamente importante você encontrar este eixo. Eu sempre uso metaforicamente que a partir do momento que você encontra o eixo, tudo fica mais assertivo. Então, muito bem colocado. Eu concordo, porque é isso mesmo. Se eu estou aqui nessa live, né? Se eu estivesse na TV, se eu estivesse no rádio, independente do veículo de comunicação, eu estaria seguro, porque eu sei quem sou e sei utilizar as técnicas de oratória adequadas para cada momento. É outra sacada. É outra sacada. Você disse muito bem, professor. Eu, quando descobri a minha missão de vida, automaticamente eu descobri a minha habilidade ao falar em público, o dom que Deus me deu, o brilho que Deus me deu ao nascer. Ele não me deu cabelo, né? Que caiu muito cedo. Mas Não ele faz me falta. deu, ele me deu a comunicação, que vale mais, do meu ponto de vista, que o cabelo. Não adianta eu ter cabelo e não ter cérebro, né? Neurônios, vamos lá. Então, não adianta a pessoa querer fazer e não saber quem ela é em primeiro momento e qual é a sua maior habilidade. Todo ser humano tem suas habilidades que são únicas. E a partir do momento que eu descobri essa habilidade, o dom da comunicação, mais a minha missão de vida, eu decidi, eu escolhi ajudar pessoas, transformando vidas através das técnicas de oratória. E é nessa bifurcação que a gente chega agora. Mentor, eu não tenho o dom da comunicação. Não tem problema. Você tem comunicação assim como todas as pessoas, mas com foco, determinação e persistência, você aplicando as técnicas de oratória, com bastante treino, você consegue bons resultados. Sem dúvida nenhuma. Aliás, repetindo, é treinando, aprendendo, treinando, colocando em prática aquilo que é ensinado. Pois bem, eu quero que você agora nos diga qual é esse poder que você se refere no mundo dos negócios, porque as pessoas continuam, vou te falar outra aqui, outra, né? Você vê, eu anotei 5, viu? Que o pessoal manda aqui. Peraí, como consequência, a oratória nos dá credibilidade. A oratória nos dá credibilidade no meio profissional e nos tornamos referência no nosso segmento de atuação. Portanto, não importa qual é a área profissional. Inclusive, hoje me perguntaram, você acha que um dentista ou um médico precisa saber se expressar adequadamente, ou seja, ter um curso de oratória? A minha resposta:
Perfeitamente, porque hoje um dos maiores problemas que nós ouvimos dos pacientes é que o médico não diz nada, não explica nada. Ele fala algumas coisas, uma sílaba aqui, uma palavrinha colar, uma frase e acabou. Ele atende muito rapidamente, tchau, toma o remédio e vai. O dentista, meu caro, pelo menos comigo, quando o cara não me explica, e agora eu vou dar aqui uma entradinha rápida fora disso, eu ontem mordi aqui a boca, olha, eu fiz uma pequena cirurgia bucal, fui anestesiado por dentro aqui deste lado e aqui na parte de baixo porque o dentista achou que seria conveniente fazer tudo em um dia só. Fiquei com a boca anestesiada e cometi o erro, sabia, mas fiz, de comer chocolate com a boca anestesiada. Mordi a bochecha interna, mordi aqui o lábio. Quando a anestesia começou a acabar, comecei a sentir dores, foi aí que eu percebi o estrago que eu fiz. Mas, voltando ao tema da comunicação, o dentista que me atendeu, que já fez um curso de oratória, já foi meu aluno, ele explica exatamente tudo que ele está fazendo. Isso apazigua o paciente. O paciente se sente tranquilo porque ele está esclarecendo, olha, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, por que eu estou fazendo isso, que é necessário, etc, etc. E aí sim entra o que você falou alguns minutos atrás. A importância de determinados momentos, a técnica para todos os momentos, para toda a situação. Então, o dentista não vai fazer uma palestra, ele vai estar ali do lado do paciente, mas ele tem que saber usar um tom de som, um tom de voz adequado para apaziguar, palavras adequadas e esclarecer o que está acontecendo ali. O mesmo ocorre com o médico, porque nós sabemos quantas pessoas, em especial, se nós formos falar do SUS, que, aliás, sou um defensor do SUS, que morei fora do país por 22 anos, e lhe digo, o SUS é um dos grandes sistemas do mundo. O problema é que nós usamos o SUS politicamente, arrasa com tudo. Mas, enfim, voltando ao tema, o médico não tem tempo de dar uma palavrinha, e é importante que ele dê. Por vezes, uma boa palavra, um bom comentário de motivação, uma coisa que você faz muito bem, motivar as pessoas, o paciente sai dali muito mais feliz com a conversa que ele teve com o médico do que com o medicamento que ele prescreveu. Até porque medicamento é caro e quando ele chega na farmácia e vê o quanto ele tem que pagar, ele desanima e pensa, meu Deus, eu acho que eu vou deixar para tomar na semana que vem e continua enfermo. Mas, enfim, respondendo a isso, o que foi dito aqui, né, a oratória nos dá credibilidade no meio profissional e nos tornamos referência no nosso segmento de atuação, em qualquer área. Concorda com isso, Sidney? Absolutamente, eu tenho a certeza de que isto é um fato que torna grande diferencial no meio profissional. Por quê? Nós gostamos do bonito, nós gostamos daquela pessoa que domina a arte ao falar em público. Nós gostamos daquela pessoa que sabe driblar algumas situações que a sociedade coloca através das técnicas de oratória. Então, quando você tem segurança, quando você tem embasamento, tudo flui melhor. Então, as técnicas de oratória, elas acabam empoderando, sim, o profissional. E isso é muito importante porque vai transcender também lá nos negócios. Ninguém quer estar com uma pessoa insegura, certo? Perfeito. Ninguém quer estar com uma pessoa tímida. Ninguém quer estar com uma pessoa que tem as ideias confusas, com uma pessoa que não se veste bem. As pessoas querem uma pessoa que realmente seja um exemplo, que seja um referencial. E isso faz toda a diferença. Então, eu falo para os meus clientes o seguinte: invista no curso de oratória, na mentoria de oratória, porque você aprenderá técnicas e tendo a aplicabilidade, isto vai surgir um efeito macro nos seus negócios. Você viverá melhor, você ganhará mais. As pessoas investem, o professor. Eu sempre falo isso, até já falei numa live recentemente, porque todas as terças e quintas, a partir das 8 horas, eu estou fazendo live aqui no meu Instagram. Eu falei na semana passada o seguinte: se o profissional investe em cursos de finanças,
administração de empresas, marketing, aqui ó, marketing digital. Investe em tantas áreas, por que não vai investir num curso de comunicação, num curso de oratória? Coloca a oratória lá embaixo. Coloca, eu não preciso disso. Não precisa. Mas como é que tá as suas redes sociais? Não precisa, mas como é que tá seu financeiro? Não precisa? Como é que está o seu negócio? Então é este tema que nós estamos trabalhando hoje, ele é muito rico, porque a partir do momento que os meus clientes, acredito que os seus também, começam a colocar em prática as técnicas de oratória, muito mais eles atingem dentro dos seus negócios. Com certeza. Inclusive, professor Sidney, você deve ter também ocorrido contigo nos cursos, inclusive durante o curso de 8 horas, um curso de 16 horas, quando nós estamos mais tempo com os alunos, de pessoas que, ao adentrarem o curso, chegarem a fazer um pequeno comentário, muito timidamente, de que, olha, eu não quero que ninguém me diga nada, não quero ir lá na frente, não me chame, não me diga nada, que eu não quero saber, eu sou muito tímido. E, de repente, depois de algumas horas ali conosco, começar a se expor e descobrir o seu potencial. E, mais tarde, já deve ter ocorrido contigo também, você recebeu o depoimento desse aluno, 2, 3 meses, 1 ano depois, dizer assim, minha vida transformou-se. Depois que eu participei daquele curso, eu descobri o potencial, eu descobri a força das palavras. E é importante que o empresário entenda o quanto é válido ele ingressar num curso de oratória. Eu não falo do meu curso, do teu curso, eu digo um curso em geral. Todo e qualquer curso de oratória, com certeza, traz benefícios. Claro, uns mais do que os outros, quiçá, também depende da identificação. Por exemplo, você sabe que isso existe. Eu não gostei daquele rapaz porque ele é cabeludo. Eu não gostei daquele rapaz porque ele é careca. Eu não gostei porque ele usa vermelho, o outro usa azul. Isso tudo nós sabemos. Há uma identificação. Portanto, eu também digo já, há espaço para todos poderem mostrar o seu conhecimento. E quem procura um curso de oratória, não importa o que faça, vai ter uma mudança radical na sua trajetória profissional e pessoal. Porque saber ouvir as pessoas, vou repetir o que eu falei lá no começo, saber ouvir as pessoas dentro de casa é tão ou mais importante que saber ouvir as pessoas na sua área profissional. Porque se eu não tiver a paz espiritual que o lar me propõe, ou me propõe e me dá, como é que eu faço uma vida profissional tranquila? Como é que eu vou trabalhar se eu estou brigado com pessoas da minha casa? Eu saí discutindo com meu filho, eu saí discutindo com meus pais, eu não me entendo com a minha esposa, como? Então, é importante que a gente tenha estabilidade emocional, que é o que nós aprendemos com a oratória. E em determinados momentos, ao invés de explodir, pegar uma xícara ou um copo, beber um pouquinho d'água, Isso. refletir nesses segundos e manter a calma. É muito importante. E aí se comunicar verbalmente. Diga, o nosso grande mestre, né? O Daniel Goleman, ele trouxe para nós sobre a inteligência emocional, né? Lá na década de 90. Quando você sabe lidar com todas as suas emoções positivas, negativas, e você sabe lidar também nos relacionamentos interpessoais. Nós temos também um grande mestre na área da comunicação, que é o professor emérito, né? O Albert Miraiban. Lá nos Estados Unidos, ele comprovou o impacto na comunicação. Então, nós temos ali, né, o impacto através das palavras, das expressões corporais, e o impacto também através do poder da voz. 55% expressões corporais, 38% é o impacto na voz, e 55% nós vamos ter nas expressões corporais. 7% são palavras. Então, quando eu não tenho esta panorâmica, este conhecimento, professor e todos que estão acompanhando a nossa live, agradecendo aí a audiência, o que ocorre? Eu não vou ter um resultado positivo dentro do meu relacionamento com as pessoas. Então, isso faz toda a diferença. Então, é nítido. Quando a pessoa tem um curso de oratória e ela coloca em prática, em relação
aquela pessoa que não tem um curso de oratória. Aí nos negócios, vamos falar no mundo digital. Hoje, a concorrência no mundo real e no mundo digital após a pandemia é muito grande. Mas é muito grande. Hoje, o profissional que não tem comunicação assertiva e liderança não consegue sobreviver como poderia ter de resultados. Então é muito importante você ter este entendimento que nós precisamos para sairmos na frente, porque nós merecemos o melhor, nós fomos projetados para o melhor, para vivermos o melhor, mas nós precisamos, assim como os antigos sofistas, os primeiros a trabalhar na história com as técnicas de oratória, lá atrás a retórica, chegando ali a Sócrates, a Platão, a Demóstenes, a tantos Aristóteles, a tantos homens ao longo da nossa história, em diversos níveis dentro da sociedade, e que marcaram o seu legado dentro da história, porque colocaram as técnicas. Então, você empreendedor, você empreendedora, aprenda a escutar. E neste momento, qual é o foco? É você fazer o seu melhor através das técnicas de oratória. Mas, mentor, eu já tenho comunicação. Sim! Todos temos comunicação. Só que o importante é se a minha comunicação ela é eficaz para o meu cliente. Se a minha comunicação ela é eficaz para o meu fornecedor. Se a minha comunicação ela é eficaz para a minha equipe. Se a minha comunicação ela é eficaz para os meus seguidores. Se a minha comunicação ela é eficaz dentro do templo religioso que eu sirvo. Se a minha comunicação é eficaz no condomínio que eu moro. É isto que precisamos Muito bem, muito bem. Bato muito nisso, que a comunicação do cotidiano, é do dia a dia. Se eu não sei me comunicar com as pessoas do prédio onde eu moro, do condomínio onde eu moro, com aqueles que lá trabalham, como é que eu vou me comunicar com os outros? Que eu venho falando, né? Lá no início dos anos 2000, né? Eu recebia as pessoas para fazerem o curso de oratória comigo. Elas queriam falar no microfone, elas queriam isto ou aquilo dentro da oratória, ficar posicionado perante o público lá no início dos anos 2000. Isto não existe mais, não existe mais. Essa questão de pegar microfone, aquela questão de ficar todo engessadinho, não existe mais, mais do que nunca. Nós somos, como profissionais, nós temos a missão, né? Nós somos incumbidos de levar uma comunicação dinâmica, humanizada, assertiva, e é nesta área que você, empreendedor, empreendedora, pode ganhar muitos clientes, pode ganhar muito dinheiro, pode realizar os seus sonhos. É o que a Luciana, ela colocou ali, ó. Luciana, a maior dificuldade do empreendedor é o foco, é verdade. Eu falo isso nas minhas lives. A pessoa um dia está vendendo... A Júlia Oliver, também diz o seguinte, ó, é necessário saber quando devemos falar e quando devemos calar. Cada palavra transmite algo diferente. Assim como ela pode criar, ela também pode ferir. Curar, perdão. Assim como ela pode curar, ela também pode ferir. E eu tenho aqui, vou aproveitar para ler aqui mais um pedacinho daquilo que me disseram aqui hoje. Quanto mais você conseguir facilitar a comunicação, mais pessoas irá impactar. Por isso, a oratória oferece a capacidade de sermos objetivos e assertivos em nossas colocações. Tudo isso são coisas que nós falamos, que nós levamos através dos cursos de oratória e que são importantes. Outro detalhezinho para terminar essa parte aqui, que eu anotei. No meio, assim, em qualquer ambiente, existem discordâncias de ideias e conflitos interpessoais. Você vinha falando sobre isso. No meio profissional, esta situação acontece praticamente todos os dias. E a oratória nos ensina como ter aquele jogo de cintura
para lidar com maestria e contribuir ou construir um ambiente saudável. Essa é uma realidade. Se você não tem essa habilidade da comunicação, que são técnicas aprendidas, você se enrola a ruídos de comunicação e se perder o controle emocional, imagina um líder gritando, não funciona. Mas enfim, meu caro, você está levando aqui, eu quero dizer, muito bem, está ótimo. Nós só temos, entretanto, mais 3 minutos. A nossa live é de 40, já passamos dos 40. Estamos com 41, temos mais algum minutinho. Para dizer alguma coisa importante para os que estão nos assistindo agora e aqueles que irão assistir, e para que nós possamos fazer aqui uma fotografia. Olha, eu costumo fazer isso, você deve ter visto já. A gente manda aqui um abraço, pessoal, fotografa e manda para a gente. Daqui a pouquinho a gente faz essa e vamos pensar que temos que fazer no futuro próximo uma outra live para dar continuidade, porque 40 minutos, na realidade, não chega para a gente levar o que a gente tem vontade de levar e oferecer àqueles que estão nos assistindo. Então, por gentileza, meu caro, manda a tua mensagem final aí para que a gente possa, então, encerrar com carinho, com amor e foco. Eu sempre falo para os meus clientes, os empreendedores, né? Há mais de uma década que eu trabalho com oratória. Amo essa área. É o seguinte, tenha foco, determinação, persistência, saiba verdadeiramente quem é você, aonde você quer chegar, aprenda a escutar, aprenda a ver, aprenda a anotar e, principalmente, aprenda a treinar. Se você colocar as técnicas de oratória, que são milenares, na prática, com assiduidade, com disciplina, muito, mas muito, você obterá nos seus negócios. Por isso que o poder da oratória é macro, é milenar, é extraordinário nos negócios. E nós merecemos. E eu encerro a minha participação de maneira honrosa e agradecida. Nós merecemos, eu, você, nós merecemos o melhor. E através das técnicas de oratória, podemos ter um nível de potência, de exponencial macro e podendo realizar todos os nossos sonhos. Muito bem. Vamos fazer aqui um coraçãozinho para que todos possam fazer aí um print e nos mandar um print aí. Gente, um abraço, muito obrigado, professor Sidney, você é fantástico, muitíssimo obrigado. Vamos ver se no futuro próximo a gente volta a fazer, mostrando aí os dentes, sorrindo. Faz o print, nos mande, meu caro, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, fico muito feliz. E vamos ver se a gente no futuro próximo possamos voltar a fazer mais uma live, tá bem? Beijo no coração de todos. Um abraço, meu caro. Você trouxe muito conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau. Peço, professor. Tchau, querido.